Salve, salve, meu amigo empresário, meu amigo gestor de vendas, vendedor, comerciante, lojista. Você, o autêntico BZ, aqui da TV do Vendedor. Olha que honra, a gente já está no episódio número 2 da série CEOs que Brilham. Meu amigo, minha amiga, você sabe, você que já acompanha o nosso programa aqui há mais de quase 15 anos, você sabe que todas as personalidades, as vozes e os olhares que vêm até aqui são olhares para nos ajudar. A quê? A ser um líder melhor, um empresário melhor, um vendedor melhor, um pai, uma mãe, uma pessoa que brilha, não é mesmo? E olha o convidado nosso de hoje, que honra! O nome dele, bom, o nome eu não vou falar, ele vai se apresentar já já, mas olha só, pessoal, ele trabalha desde 1994, há quase 30 anos, ele começou como estagiário, ele vai falar qual empresa que é essa que ele começou, é um engenheiro elétrico formado pela Universidade de Mackenzie. Esse cara ele é extremamente detalhista, extremamente organizado, pois é, rapaz, ele é um corintiano de mão cheia, gente boa, independentemente se você gosta ou não do Corinthians, mas você vai gostar dele. Esse cara já percorreu todos os cargos dentro da hierarquia comercial. Ele já foi representante comercial, já foi gerente de contas, gerente de vendas, diretor comercial. Tchan, 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 tchan. Quem está aqui com a gente? O meu amigo Fabiano. Fabiano, seja muito bem-vindo à TV do Vendedor. Obrigado, André. Estou honrado aí com o seu convite. Espero que a gente tenha um bate-papo legal para ajudar todas as pessoas aí que têm interesse em ter o seu brilho nos olhos. Tamo junto. Olha só, Fabiano. Fabiano, hoje você está na frente de qual empresa aqui no Brasil? Qual que é o nome da empresa? Fala um pouquinho dessa empresa que você trabalha, que é uma empresa super pequenininha, né? Bom, eu sou o presidente da Mitsubishi Elétrica do Brasil. Assumi a posição esse ano. Sou o primeiro local, né, um brasileiro, presidente da empresa. Então, antes de mim, tiveram somente presidentes japoneses. Mas eu já estou na Mitsubishi Elétrica há 7 anos. E a Mitsubishi Elétrica é um grande conglomerado mundial, participante de mais de 600 empresas do grupo Mitsubishi. Então a gente tem uma diferenciação, por exemplo, da Motors, que é o carros, né, ou a Heavy, que fabrica grandes projetos, né, fornece grandes projetos. A Electric é uma empresa focada na parte de energia, na parte de eletricidade, produtos de automação. A gente fabrica satélites, elevadores, escadas rolantes, né, e etc. E eu vim de uma outra empresa, então, como você mesmo falou, eu tenho aí uma história dentro desse ramo de automação e energia, né, e eu estou muito feliz por ser o presidente da Mitsubishi aqui no Brasil, o primeiro aí brasileiro a assumir esse cargo. Poxa, parabéns. Eu acho que pessoas profissionais como você são exemplos para quem está nos assistindo. Você começou como estagiário na ABB em 1994, há quase 30 anos atrás. Cara, quando você começou lá como estagiário, meninão, cheio de sonhos, você imaginou chegar onde você está hoje, Fabiano? Olha, André, assim, eu costumo contar a história, né, hoje para as pessoas mais jovens, né, não que eu seja tão velho, tenho 46 anos, como você falou. A gente sempre tem que ter um ponto onde quer chegar, né? E aí você vai direcionando a sua carreira com as oportunidades que vão surgindo. Mas eu sempre pensei em trilhar uma carreira estável dentro das empresas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto da minha trajetória profissional. Hoje, a gente tem muitas pessoas procurando, né, essa movimentação rápida, né, entre as empresas. E eu, sempre do começo, tive aí um planejamento de ficar bons tempos dentro das empresas, aprender e tentar pegar todas as experiências dessa trajetória. Então, eu comecei como estagiário, depois virei engenheiro, aí fui gerenciar contas pequenas de empresas estatais, depois contas pequenas de empresas privadas, industriais, depois contas grandes, depois fui ser gerente de vendas, depois implementei uma fábrica no Brasil, depois fui ser diretor comercial, aí fui vice-presidente e aí presidente. Você vê que tem uma carreira praticamente linear, né? Sim. Da parte comercial para a parte executiva. E muitas escolas boas, né? Então, como você falou, né? Eu entrei na ABB, a ABB foi uma grande escola para mim. Eu fiquei lá
quase 17 anos. E eu acho que essas grandes escolas e essa trajetória linear, com paciência, tendo esse caminho, foi sempre um objetivo. Claro que você adaptando esse caminho conforme as coisas vão acontecendo. Mas você falou uma coisa que me preocupa, né? Porque eu, no papel de docente, né, no papel de professor da Fundação Getúlio Vargas há quase 20 anos, eu estou todo dia com alunos, né? Tanto no MBA quanto na Florida Christian University, meus alunos de mestrado e doutorado. São alunos mais novos, com vários sonhos, com muita pressa do sucesso. Então isso que você falou, que você solidificou step by step, você solidificou passo a passo, que eu coaduno, porque eu nessa área como educador corporativo, eu escolhi também, como eu estava em off aqui nos bastidores te mostrando, eu escolhi primeiro escrever livros, escrever obras, criar métodos para depois ir para o mercado. Será que isso tem cura? Porque, só para você ter uma ideia, hoje a internet, a velocidade da internet das coisas faz acelerar, faz com que todos fiquem ansiosos, fiquem deprimidos, levem essas doenças psicossomáticas para dentro da empresa. Como que você tem percebido a reeducação desse encontro de gerações, né? Um dos capítulos que eu escrevi no meu livro Bora Brilhar Líder não é conflito de gerações, é encontro de gerações. Como você, no papel de head, de hoje, líder da Mitsubishi, tem gerenciado isso junto com seus líderes? Uma pergunta bem difícil de responder. Eu vou tentar falar da minha experiência e um pouco do meu feeling, tá? Eu acho que ao longo do tempo, André, as pessoas estão ficando mais e mais impacientes com os cargos e com as empresas nessa procura por você ser promovido, né? Você crescer dentro das empresas, né? E até na parte salarial, parte financeira também. Essa impaciência entre aspas, dos jovens encontra com esse time um pouco mais sênior e dá esse que você falou, esse calor, né? E gerencialmente, em termos de liderança dentro das empresas, a gente tem tentado unificar esse entendimento com alguns valores que a gente cria dentro das empresas, né? Então, costumo bastante falar sobre legado, né? Então, sempre que eu faço uma entrevista, tento contratar alguém, ou até nas minhas primeiras reuniões, eu falo bastante do legado. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu lembro da gente conversando na sala, né? Seu pai é vivo? Não, meu pai é falecido. E ele falou uma vez, meu pai trabalhou a vida inteira, foi um engenheiro também da Volkswagen, trabalhou na Kibon, etc. E ele falava, poxa, quando você chegar aí no final da sua vida, né, que você lembre das coisas que você fez, que não seja só entreguei o resultado. Né? Então, a gente procura, dentro hoje da liderança da Mitsubishi, e eu tenho passado isso para os líderes que estão dentro da Mitsubishi, de tentar contratar e gerenciar pessoas de forma que elas entreguem mais do que o resultado. O resultado não pode ser o legado da pessoa, porque o resultado é anual, ou trimestral, ou mensal, ele entrega e sente que pode ir embora. Então, a gente tenta ali, numa liderança, num gerenciamento, né, disso daí, tentar motivá-los a que eles construam uma história. Eu vou te complicar agora. E se essa soft skill, né, que a gente contrata por soft skills, que é o caráter da pessoa e a atitude, e a gente treina as hard skills, que são as técnicas, as habilidades. E se está em falta a soft skill, esse caráter? Porque aqui em off, nos bastidores, até a gente estava conversando, você falou, André do céu, como tá difícil ter vendedor. E olha, o nosso piso é X. Se você é um profissional do B2B e queira entrar numa empresa sólida, procura. Mas você tem que procurar exatamente o Fabiano, mas você tem que ter um currículo, mas principalmente o algo a mais. Esse algo a mais está em falta. Eu acho que assim, o movimento Bora Brilhar, que eu criei, é levar muito mais do que técnica de venda e gestão de vendas, mas é levar brilho. Como que você acha que você, no papel de CEO e seus diretores, seus gerentes, conseguem lapidar esse brilho onde não existe? Bom, a gente tem feito dentro da Mitsubishi, e não é muito diferente o que o mercado faz, a gente tem feito um bom programa de estágio. Então, você pega as pessoas, né, os profissionais, e os treina
os da coragem, porque eu acho que falta muita coragem, né, para assumir. Você falou sobre falta, né, de profissionais, de você contratar, etc. Alguns deles, ao passar o que a gente necessitava, meio que desistiu por medo mesmo, né? Então, você tem que ter um programa de estágio decente para que você consiga formar esses profissionais. A gente faz parcerias com escolas, então, Senais, Mackenzie, Mauá, FEI, etc., FATEX. A gente tem ido nessas faculdades, dado palestras, etc. A gente tem uma plataforma de treinamento EAD, é a maior e melhor plataforma na parte de energia, são treinamentos gratuitos. Hoje a gente está chegando a 20 treinamentos gratuitos lá. Uau! 50 mil pessoas cadastradas, realizando cursos. Qualquer pessoa pode acessar? Qualquer pessoa pode acessar. Qual que é o endereço? Depois a gente coloca no GC aqui. Isso. São treinamentos EAD Mitsubishi Electric, no Google você vai achar lá. Treinamentos EAD Mitsubishi Electric. Então, se você googar aí, você acha. Show. E acho que isso daí a gente logo vai ter novidades. A ideia da Mitsubishi, nossa, como gestor, né, tá no DNA da empresa, é ajudar a sociedade. Então, a tua pergunta vem de encontro exatamente do que a gente tem tentado fazer, mas a gente é uma parcela pequena, a gente continua fazendo, mas precisa haver aí do mercado, né, nas faculdades, universidades, escolas técnicas, no caso dos vendedores, um pouco mais de preparo para eles, para essa vida de vendedor, que você e eu somos desse segmento. Pois é. E eu acho que isso aí, todo esse pacote, se todo mundo fizer, assistir os seus treinamentos, o seu YouTube, eu acho que vão se preparar melhor. E você que está chegando agora, aí seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já pega o seu dedo maroto aí e dá um curtir para os algoritmos do YouTube aqui entenderem que essa live, ela está ajudando o maior número possível de pessoas. Vai deixando suas perguntas aqui também, que ao longo do nosso bate-papo a nossa equipe vai te respondendo. Mas, olha só, Fabiano, como é que é trabalhar com japonês, cara? Porque assim, japonês, cara, eles têm uma cultura milenar. Se eu não me engano, o Japão tem mais de 4.000 anos e a gente tem 10% da idade deles. Nós temos 500 anos. E como é que está sendo essa ruptura para você chegar à presidência de uma empresa japonesa aqui no Brasil? É porque você teve que virar algumas chaves, ou eu estou enganado? Não, acho que você está certo. A gente tem uma visão dos japoneses, da cultura japonesa, que de fato ela é uma cultura muito diferente da nossa, mas os valores deles são muito fáceis de compreender, são lógicos, fáceis e até fáceis de seguir. A cultura japonesa ela tem umas nuances que nós não temos na parte de seriedade, hierarquia. Eles são muito, em termos de relacionamento, muito difíceis de pegar confiança, então você demora um pouco para eles pegarem a confiança. Mas a visão deles é totalmente diferente da nossa, de uma visão de curto para longo prazo, né? Então, quando eu fui contratado na Mitsubishi em 2015, o plano era 10 anos para frente. Uau. E eu me assustei, porque eu vinha de uma cultura europeia, com alguns chefes, eu já tive chefe alemão, finlandês, sueco, suíço, americano, africano, já tive todo que você pode imaginar. Babel. E aí, ao passo que eu cheguei na empresa e eu comecei a discutir planos de 10 anos, eu assustei um pouco, eu não estava preparado. Na verdade, essa acho que é a grande ruptura para mim. E eu lembro de histórias de ir ao Japão, discutir, e eu falava para os gestores lá, para o vice-presidente, falava, olha, o que você está me pedindo é muito agressivo, né? E se eu não conseguir? Ele falou, se você não conseguir, eu vou te ajudar. E você vai conseguir, e se a gente falhar, a gente vai falhar junto. Então, só com o tempo, as pessoas que trabalham com a cultura japonesa podem entender esse pacote, né, de cultura, experiências, procedimentos, políticas. A gente costuma dizer, o Japão é uma ilha, né? Tem 100 milhões de habitantes. E se eu perguntar para você, em casa, nomes de empresas japonesas, facilmente a gente vai falar de 20 a 30. Facilmente. Exatamente. Se você ir em outro país, vamos excluir aí Estados Unidos,
Mas se você pegar um outro país da Europa e pedir, provavelmente você vai chegar ali no 10 e vai começar a ter dificuldade. Eu nunca pensei nisso, é verdade. Então, assim, a quantidade de empresas japonesas, internacionais, globalizadas, é uma coisa assustadora. E cada vez que eu lido com as empresas, eu vejo mais. Então, esse pacote funciona. Empresarialmente, né, de negócios, funciona. As empresas japonesas adoram o Brasil, confiam no país. E ao passo de eu chegar como presidente, evidentemente demorou uns 2, 3 anos para pegar a confiança, entregando o resultado, construindo o legado, chegamos aonde que coisa doida, né? Conjunto de ilhas em cima de 3 placas tectônicas que não param de se mexer. Correto. Então toda hora tsunami, terremoto, e eles não focam no problema, eles focam na solução. Né? Abre-se um buraco numa rodovia gigante, em 48 horas já está recapeado. Está perfeito. É muito interessante. E eu acredito que tudo isso você trouxe para a sua gestão hoje como CEO. Você acha que você dá o ombro para o seu liderado e fala, me pensa daqui 10 anos. Não, a mesma dúvida que você está tendo eu tive. Perfeito. Né? Muito legal. Agora, como vender serviço, né? Você hoje vende... André, eu estou na área da divisão elétrica, nós vendemos serviço, algo que tem uma concorrência gigantesca, né? Você que está nos assistindo agora, eu só conheci o Fabiano porque eu fui contratado para fazer uma primeira capacitação junto à equipe comercial dele, e dali então a gente estreitou a amizade, relacionamento, fizemos outros treinamentos, e o nosso desafio realmente é capacitar a sua força comercial para vender serviço. O que você pode falar hoje que a Mitsubishi tem, que a concorrência não tem, que hoje a sua equipe presta, que você não encontra no mercado? Então, acho que tem um pouco de tudo isso que a gente falou nesses primeiros minutos, né? Então, acho que a equipe hoje da Mitsubishi Elétrica comercial, ela tem um plano de 10 anos sendo executado, então todo mundo sabe aonde quer chegar, como fazer. Então, a gente tem um plano muito bem escrito, atualizado, de 6 em 6 meses, inclusive. A gente tenta formar uma equipe que estão alinhada aos nossos valores e que queiram deixar um legado. Então, nas entrevistas que eu faço, eu nem costumo chamar de entrevista. Quem faz entrevista comigo sabe. Costumo chamar de reunião de negócios. Porque se você está ali 2 partes, uma parte que é o candidato ou a parte ali da força de trabalho, tem uma experiência, tem um valor agregado, tem uma ambição. Do lado de cá nós temos uma oportunidade, uma necessidade, temos uma força financeira e no final nós vamos assinar um contrato. Não é uma entrevista, é uma reunião de negócio para ver se é bom para os dois, né? Tudo isso é associado a, eu quero que você venha fazer parte da história da empresa. Então, eu tenho uma equipe tentando construir um legado próprio, tentando executar o plano, uma equipe agressiva no mercado, com suporte da matriz e nossa. Então, a gente dá bastante liberdade, né, para a força de vendas executar as negociações, cotações, relacionamentos ele mesmo. Uma força de vendas e um grupo muito alinhado com compliance, que é meio que um tabu aí, né, na parte comercial. Então, a gente tem, imagina, uma empresa japonesa, o compliance é praticamente DNA número 1, né, da empresa. Antigo e Novo Testamento, exatamente. Né? Então, a gente tem uma força de venda desse aqui e muito treinamento, procedimento, ferramentas. Então, nossos vendedores têm toda a ferramenta, capacitação, tem liberdade. Eu acho que isso daí forma uma equipe realmente vencedora que vem entregando resultados de crescimento nos últimos 6 anos de 2 dígitos. Parabéns. E eu acho que isso daí é o nosso diferencial. Parabéns. É muito legal quando você fala que não é uma entrevista, né? É uma reunião de negócio, porque desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII, a troca é justa. Eu vou emprestar a minha hora de trabalho para o seu CNPJ, o seu CNPJ me paga o que eles chamavam de soldo, mais-valia, salário. E se você está nos assistindo até agora e você acha que ganha pouco ou que está sendo injusto, me desculpa, você está ganhando aquilo que você merece. Né? E na área comercial que a gente está falando, esse cara ele quer pagar muito mais por pessoas que merecem. Mas não adianta você pedir um aumento se você não tem hoje o que oferecer para a empresa. Qual que é hoje um dos, né? Porque você tem vários, mas um
um dos maiores desafios que você e seus líderes têm encontrado dentro da Mitsubishi. O desafio, quando a gente fala em gerenciar a pessoa. Eu acho que tem a ver com isso que eu falei para você, alinhar realmente a equipe. São pessoas, as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas têm anseios diferentes, elas têm modos de trabalhar diferentes. Então, por exemplo, a gente tem vendedores que são mais agressivos, nós temos vendedores que são mais relacionais, nós temos vendedores que são mais tiradores de pedido, por analíticos. exemplo. Então, acho que pessoas diferentes alinhadas a um mesmo objetivo, acho que isso é um dos grandes dificuldades, não é um problema, mas acho que uma dificuldade. A empresa inteira trabalha hoje em home office, né? Então a gente manteve isso depois da Covid como um benefício até para os funcionários. Então está funcionando bem. Eles vêm como benefício. É um benefício. No começo da Covid, eu achei que não fosse funcionar, eu faço a minha culpa, por estar realmente num ambiente tradicionalista japonês. E aí vem a Covid, o próprio Japão manda todo mundo para o home office, a gente manda todo mundo para o home office. Funcionou bem, eu falei, por que eu vou mudar? Isso aí é um benefício para todos, mas gera uma dificuldade de você comunicar, né? De você manter todo mundo junto, de você tentar alinhar as coisas. Então a gente teve que manter e aumentar a quantidade de reuniões para transparência, de comunicação, etc. Encontrar profissionais, você estava falando, né? Tem vagas que nós fazemos, André, e comerciais ou de engenharia, que o profissional ele é tão bom que a gente mesmo oferece um salário maior do que ele pediu. Porque ele está mais preparado, é aquilo que você falou. Né? Então você olha e fala, cara, esse cara aqui realmente vale. Né? E eu costumo dizer para o pessoal, poxa, não vamos pagar menos do que o cara merece. Vamos tentar pagar o que o mercado e o que ele merece. Então, se ele estiver acima da faixa salarial, a gente vai pagar acima. Todo esse pacote, treinando os líderes, né, com esse conflito de geração, eu acho que é o que você falou do desafio. São as pessoas. Né? E depende muito de você ter uma equipe de líderes engajados. Acho que isso é muito, muito importante. Eu costumo ser muito transparente, eu acho que isso aí gera, num primeiro momento, um impacto, mas todo mundo está sabendo exatamente o que está acontecendo na empresa, quais são os planos, as carreiras sucessórias. Eu acho que isso daí melhora o ambiente, mas o desafio é isso que eu falei. O fato da sua experiência hierárquica, você ter começado como estagiário, isso aí eu acho que te dá um plus, né? Te dá um pulso firme de você entender o que cada qual está falando nos corredores da empresa, mesmo sendo home office. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço você já é o segundo CEO, mas haverão outros, e eu sempre vou fazer essa pergunta para todos os meus convidados. Para ser um gestor de vendas, obrigatoriamente antes, o sujeito tinha que ter sido vendedor? O que você acha? André, eu acho que não, mas eu acho que ajuda muito. Como você falou e a gente comentou, eu passei praticamente por todos os cargos comerciais. Então, eu fui estagiário, eu tive um chefe chato ou não. O que você mais aprendeu como estagiário, hein? Eu aprendi... Eu já fui também. Não, eu aprendi como tratar o estagiário. Porque na minha época, 1994, eu tirava cópia, eu ia buscar café para a sala de treinamento, eu escaneava coisa, porque não tinha os scanners hoje, né? O pessoal talvez não lembre disso. Seu chefe não pedia para você comprar cigarro na padaria? Não. Eu tive. Mas a gente sempre tem na cabeça os momentos ruins, né? Que a gente passou na nossa carreira, até mais fortes do que os bons, né? Então, como estagiário, eu aprendi a tratá-los bem. Porque não que tenha sido maltratado, mas... eu acho que você pode tratá-los de uma maneira mais decente, não como uma força de trabalho barata, como um aprendizado dentro da empresa. E eu acho que isso daí é uma das coisas que eu aprendi. Estagiários são importantes, mas eles têm que querer também buscar. Tá? Então, eu também, naquela época, meio que também abaixei um pouco. Eu acho que isso daí eu aprendi. Né? Eu acho que assim, estagiário, porteiro, faxineiro, recepcionista, a base da empresa,
Tem muitas pessoas que não estão entendendo que se você está ocupando um cargo de líder, de gestor, essas pessoas elas podem te impulsionar, Claro. ou elas podem te degringolar. Sem dúvida. Então, assim, isso é uma falta de maturidade tamanha, a pessoa humilhar. Eu nunca esqueço de uma ocasião, Fabiano, que eu fui visitar um cliente, um grande CEO, não vou falar o nome da empresa, capa de revista Exame, blá, blá, blá. Ele falou, professor, eu só estava testando aquela pessoa de como que ela estaria tratando desde o meu porteiro, porque ele era um pleiteante a ser representante comercial para ele, e ele foi exatamente reprovado porque ele tratou mal desde o porteiro, desde a recepcionista, etc. Chegou lá e, para azar dele, a recepcionista era irmã da cunhada dele, Eita. irmã da cunhada do CEO. Então, assim, isso é realmente uma falta de maturidade e não pode acontecer. Mas deixa eu voltar à sua pergunta, né, um gestor de vendas ter passado nas posições. Então, como eu disse, né, eu conheci algumas pessoas que viraram gestores de vendas sem ter passado pela área comercial ou ter passado por algum cargo, né? Eu vou pegar a minha experiência. Então, eu fui estagiário, depois eu fiz proposta, então eu sei quais são as dificuldades de você fazer proposta, de você fazer aquela venda interna, de você, ir lá na engenharia e vender o projeto. São várias vendas, né? São várias vendas. Eu fui gestor de vendas, eu fui gerente de contas de empresas pequenas que eram mais carentes, grandes que eu peguei avião, fui viajar e não fui recebido inúmeras vezes. Tudo isso vai formando uma base para que você, quando chegue a um gestor de vendas, um gerente de vendas, um diretor comercial, você entenda as dificuldades que cada um passou. E esse entendimento faz você ter uma visão mais humana. Né? A gente tem gestores dentro da Mitsubishi e eles falam para mim, Fabiano, uma das minhas grandes dificuldades é ser mais humano com a parte comercial. Porque comercial é um negócio muito... Vendeu, vai lá, pega o pedido, vamos. Putz, tem budget daqui 15 dias. Nós estamos hoje tal dia. Se vira. E aí, como é que vai ser? Então, você precisa da parte humana e você só consegue ter a parte humana com a área comercial e também com as outras da empresa se você passou e sentiu as dificuldades. É aquela velha história de um amigo que vem pedir um conselho para você e você... É mais fácil de dar se você já passou aquela experiência. É mais rápido, né? E ele sente que aquilo que você está falando é mais verdadeiro. Então, eu acho que não existe uma resposta, assim, 1 ou 0, né, em binário de engenheiro, mas eu acho que ajuda muito. Ajuda, né? Ajuda. Não é obrigatória a pessoa para ser um líder de vendas antes de ter sido vendedor. É o mesmo paralelo que eu faço com técnico de futebol. A maioria dos técnicos são ex-jogadores, mas há excelentes técnicos que nunca jogaram. Carlos Alberto Parreira trouxe um caneco pra gente e ele era do meio, mas ele nunca foi o boleiro, nunca foi jogador. Agora, eu faço um paralelo, né, de vendas com a liderança. Porque, assim, no meu doutorado, né, que eu me formei, eu sou PhD em neuromarketing, uma coisa que a gente detectou é que, através da equipe do Jean Delaneve, um neurocientista francês, ele detectou um código genético no nosso cérebro chamado RS4950. Olha que chique. O que é esse código? É o código genético da liderança. Todos nós já nascemos com um gene da liderança, coisa que não acontece para a área de vendas. Porém, eu lhe pergunto, Fabiano, por que algumas pessoas são melhores líderes do que outras? Onde será que você acha que mora o eureka, o bingo? Vou tentar fazer um paralelo com a minha vida. Eu sempre fui um jovem, André, muito tímido, né? Quando eu era pequeno, adolescente. Eu sempre fui uma pessoa, daquelas pessoas que sentavam na frente da classe, aquele antigo CDF, né, que a gente falava. Sentava na frente da classe, estudioso, um cara mais quieto. E ao longo da minha início da carreira como estagiário, etc., eu tive algumas experiências que me mostraram que eu deveria ir para a área comercial. Essa é a primeira coisa que eu senti. Então, comecei a ir para a área comercial. Quando que eu percebi que eu poderia ser um líder? Quando eu comecei a olhar os líderes de cima e ver que eu
não devia nada para eles ou que eu poderia ser melhor que eles. Eu sempre fui um cara corajoso, apesar de ser tímido, lá atrás, um cara corajoso, de querer mais, etc. Eu não sou tão corajoso para empreender, como eu já te disse, mas dentro das empresas eu fui muito corajoso. Me dá que eu faço, me dá aqui que eu consigo. Ah, esse cliente é difícil, me dá aqui. E nessa coragem eu peguei, falei, eu quero ser um líder. Toda essa história tem a ver com, evidentemente, com um estudo. Então, a hora que eu decidi ser um líder, eu fui fazer um MBA. Então, o MBA me ajudou a circundar ali as minhas habilidades, as minhas soft skills e as minhas hard skills de liderança para poder fazer. Então, eu acho que depende muito da pessoa. Eu tenho grandes profissionais comigo que não querem ser líderes. É uma escolha. E não tem mal não tem problema nisso. nenhum. Não tem problema nenhum. Mas um líder, ele é responsável, André, pelo grupo. E ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar e tem que ter a visão de que o trabalho, planejamento, execução, resultado, formação de grupo, ela abastece a geladeira daquelas pessoas. Né? Abastece o dinheiro que elas vão lá. Meu pai falava... Antigamente, talvez o seu também, ele voltava com um saquinho de leite, né? Hoje não existe mais saquinho de leite. Eu costumo falar para eles, o trabalho que está sendo feito aqui, o salário que o trabalho gera para vocês, é para que cada um possa abastecer a sua família. É isso aí. Esse entendimento humano disso daí faz você um melhor líder. Mas para isso você tem que ter coragem, tem que estar a fim de fazer. É isso aí. Então, acho que não existe uma resposta. Essas perguntas são perguntas mais para o ramo, né, como você falou aí, neuro, sócio, etc., né, psicologia, etc. Então, elas não têm uma resposta tão exata. Né? Analítica, né? É um negócio... Na minha opinião, o cara tem que querer, a pessoa tem que querer. E eu tenho encontrado no mercado essa visão humana nas mulheres. As mulheres têm uma visão humana mais do que os homens. Aí você foi covarde comigo, porque isso eu até citei no meu livro. As melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Se você está assistindo aqui, não deixa de pegar o seu dedinho maroto aí e mandar likezinho nessa live. Manda sua pergunta também. Mas a maioria das líderes que eu tive na Ambev, Claro, HSBC, Nextel, eu tive melhores performances com líderes femininas, né? Porque ela dá tapa com luvas de pelica, né? Ela sabe, e eu reservei um capítulo no livro Bora Brilhar, líder só para gestão feminina. Mas eu acho legal te perguntar isso, porque você atingiu o ápice de uma hierarquia dentro de uma empresa. Eu sei que não existe um plano cartesiano exato, a resposta é essa, mas é legal. E eu aprendi mais uma. Você falou, 2 tatuagens ficaram marcadas em mim: coragem e querer. Porque tem muitas pessoas que são gênios. Você pode ver aí na empresa que você trabalha, deve ter aquela enciclopédia viva, que é o gêniozinho, é o Steve Jobs da sua empresa. Todo mundo pergunta alguma coisa. Só que você vai pedir algo mais, às vezes ele trava. E eu achei super humilde da sua parte, Fabiano, que você acabou de falar. Olha, eu não tenho talvez coragem para empreender. Só que eu vi um lado legal nisso tudo, porque você já se conhece. Sem dúvida. Então, tem pessoas que hoje, infelizmente, elas estão se comparando tanto por causa das redes sociais, que elas acabam perdendo a própria essência, que elas acabam tirando foto delas, querendo ser um outro personagem. Sem dúvida. Ainda mais na minha área de educação corporativa. Cara tirando foto em avião e mal sabe que ele emprestou aquele 5 minutos para ficar no avião, que ele nem tomou aquele avião para falar que está viajando. Então, a gente tem que tomar um cuidado hoje. Muitas pessoas hoje estão querendo ser promovidas, mas poucas estão conseguindo isso. Por quê? Porque as pessoas estão focando somente no resultado. Elas querem entregar. Eu acho que isso é uma doença generalizada dos planejamentos de curto prazo, não de empresas, mas de negócios também, né? Lojista, né? Etc. Normalmente você faz um planejamento muito curto, e aí o curto te dá o tempo de quê? Só de entregar resultado. Então, eu acho que tudo isso é aquilo que eu falei no começo também, de você tentar entregar mais do que o resultado. Tá bom, um bom vendedor vai lá, tem que entregar 1 milhão num ano, ou 1 milhão por mês, não importa o tamanho. Mas que mais?
Porque o vendedor entregou 1 milhão, tem outro que pode entregar 1 milhão também. Mas qual fez um relacionamento de mais longo prazo com o cliente, que vai, esse ano é 1 e daqui 5 anos é 10. O outro entregou 1 e daqui 5 anos é 1. Então, eu acho que está associado à paciência e o plano para você executar e chegar. Não vai, assim, empresas muito tradicionalistas, como a própria Mitsubishi, como empresas aí que estão no mercado há muitos e muitos anos, é muito difícil você pegar casos do cara que entra em 3 anos, ele vira gerente, em mais 3 anos ele vira diretor. Então, você precisa ter um planejamento e entregar mais do que o resultado. O que é entregar mais do que o resultado? Mais clientes, mais desenvolver mais relações, mais escopos diferentes, jeitos novos, procedimentos novos, ferramentas novas, links entre as pessoas diferentes. Tem um monte de coisa que a gente pode citar aqui. Eu até faço um paralelo para a nossa área comercial, você que tem 1 milhão de clientes na sua carteira de clientes, isso aí não vale nada se você não se relacionar com eles. Então eu prefiro que você não tenha carteira de clientes, sim rede de relacionamento. E rede de relacionamento envolve paciência, envolve trabalho, comunicação, renúncia a muitas coisas. A gente está chegando no quadrante final do nosso bate-papo. Olha só, meu amigo, continua dando seu joinha aí, continua também mandando suas dúvidas e suas colocações aí no chat. E eu quero agora perguntar para você, você tem algum erro que você teve do seu passado que se você pudesse você faria diferente? Algum erro que se você pegar, André, olha, eu numa ocasião... Porque eu não considero que é erro, né? Eu considero sempre como um aprendizado, né? Errar é você repetir. É o mesmo erro, aí já é errar, aí é um erro. Mas você consegue detectar assim, Fabiano Win, fresquinho na sua cabeça? Vou falar um pouquinho sobre erro, André. A Mitsubishi Electric a gente está globalmente mudando a maneira de lidar com as pessoas. Por ser uma empresa japonesa, uma empresa muito tradicionalista, o erro era considerado dentro da empresa, ainda o é, um aspecto de médio para gravidade grande, né? Então, o cara errou num teste, ou errou o forecast, né, de vendas, o planejamento, você era realmente pressionado como erro. A empresa está mudando, ela tem uma iniciativa global de aceitar os erros. Então, ela está vindo com uma sugestão e um pedido para os grandes líderes incentivar as organizações para que a gente possa aceitar o erro. Por quê? Porque ao aceitar o erro do funcionário, você cria uma porta aberta para que ele possa levantar a mão rapidamente e assumir. E rapidamente você possa consertar. O que acontece nas empresas é que você tem erros que são escondidos por medo ou por barreira, ou por às vezes você nem saber que errou, e aquilo começa a perdurar e começa a prejudicar o resultado e a sua organização. Então, ela percebeu isso e a gente está tentando mudar o aspecto corporativo para aceitar o erro e tentar rapidamente repará-lo, né? Isso é uma coisa. Voltando para mim, acho que um erro que eu tenho, assim, muitos erros, né? Eu acho que um grande líder, um grande executivo, um grande profissional é aquele cara que errou, reconheceu e mudou, como você falou. Se você não erra ou se você não reconhece, você não consegue evoluir. Eu tenho um na minha cabeça muito fácil. Eu lembro de um gestor meu, um grande gestor, um dos melhores gestores que eu tive. Te falei de mulheres, a melhor líder que eu já tive foi uma mulher. Tá vendo? Mas esse cara também, hoje nem tá na empresa que eu trabalhei com ele. Ele me falou, Fabiano, faça isso daqui. Faça isso daqui, e eu não fiz. E eu não fiz por, sei lá, eu achei que o que eu ia fazer era melhor, né? E eu podia ter parado e pensado, falando, caramba... Por quê? Por que ele está Por que ele está falando para ir para cá, né? Será que eu não posso discutir com ele? Eu acho que foi o meu grande erro não chamá-lo e falar, pô, mas está por aqui, eu acho que é por ali. E eu acho que isso daí gerou um atraso na execução da nossa estratégia, porque eu cometi um erro.
Não foi de todo errado, mas começou a desviar muito o que a gente estava pensando. E ele me chamou e falou, cara, por que você fez assim? Eu te falei para você fazer assado. Ou por que você não veio aqui, né, conversar comigo? Então, eu acho que isso trouxe para mim até pela visão dele também, né? Eu acho que o passo que ele me falou, faz assim, também foi errado. Eu sempre fui meio teimoso, né? E se ele tivesse aberto uma discussão comigo para ver para onde a gente ia, talvez a gente entrasse em sintonia. Então, quem trabalha comigo sabe que todas as decisões estratégicas da empresa eu abro para votação. Falei, e aí, o que vocês acham? Né? E aí eu vou tentando alinhar o que eu acho, né, com o que eu escuto para um caminho comum. Esse erro me fez mudar o meu ambiente de decisões e dificilmente quem trabalha comigo sabe, nunca eu chego e falo, é assim. Eu gosto de colocar nas discussões e, evidentemente, quando não chega a nenhum denominador no comum, você acaba empurrando para um lado que você... Mas é isso, acho que esse erro me mostrou uma nova verdade. Eu acho que o grande aprendizado seu foi saber ouvir, né? Saber abrir o leque. Você foi falando, eu fui dando risada porque eu lembrei de uma estatística, minha memória me trai agora o número do anuário da Forbes, de 10 CEOs do planeta, Fabiano, 8 são engenheiros. Eu sou bacharel em administração, eu fico pé da vida por causa disso, porque era para ser administrador. Só que o engenheiro é interessante, o mindset, né? A linha mental de vocês é exatamente isso. Se você está me dando algo pronto, me prova. Isso é o prova e efeito. Eu quero saber a abscissa, a coordenada X e Y, me prova. É isso aí. Isso é legal, porque o engenheiro ele sai de uma capacitação técnica tão forte, né? Mas às vezes ele tem a humildade, às vezes não, sempre ele tem a humildade de entender que falta o relacional. E aí ele vai buscar o MBA, ele vai buscar aprender, ele coloca a sandalinha da humildade e vai conversar com outras pessoas. E faz a coisa acontecer. Então isso aí, acho que o legado é sorte de quem é seu diretor hoje, de quem é seu gerente. Você passar isso aí para eles. Como nós estamos chegando aos momentos finais, eu quero aqui fazer algumas provocações finais para você. A tese do meu doutorado, que nasceu o movimento Bora Brilhar, que se transformou no meu 4º livro, Como Brilhar Mais em Vendas, a pergunta problema era, por que alguns vendedores brilham mais do que outros? Né? Eu vou explodir essa pergunta para você, não focando só em vendedores, mas por que ao longo da sua carreira, porque você é um cara que brilhou e brilha, você chegou, Obrigado. Seu pai deve estar muito feliz, ele com certeza está num lugar muito melhor que a gente agora, e ele está muito feliz com você, porque você representou bem ele e está representando. E o seu filho Thomas, de 5 anos, é corintiano também? Se Deus quiser. Oh, meu Deus do céu. E o Thomas, de 5 anos, ele vai ter muito orgulho do papai dele. Por que algumas pessoas brilham e estão brilhando mais que outras, Fabiano? Por quê? Eu acho que o brilho, né, ele tem alguns aspectos da pessoa estar no lugar certo. Acho que esse é um componente interessante. Às vezes, eu tenho alguns exemplos da minha carreira de pessoas espetaculares que estavam nas posições erradas. E ao você mudar a pessoa, mas é uma mudança da água para o vinho, entendeu? Então eu acho que tem a ver com a pessoa estar no lugar certo, a pessoa estar motivada, a pessoa saber comunicar. Você falou de neuromarketing, que você, né, tem especialização. Eu aprendi durante a carreira que a comunicação tua interna ela tem que ser melhor ou igual à sua comunicação externa. Então você tem que se dar bem com seus gestores, com seus pares. Eles têm que saber o que você está fazendo, eles têm que saber o seu sucesso, eles têm que saber o seu plano. Isso dá um conforto para as pessoas que estão ali lidando com você que você está fazendo a coisa certa. Então vamos lá. Pessoa certa no lugar certo, comunicação, preparo, entrega de resultado, evidentemente, e planejamento, acho que futuro de onde você quer chegar. Show. Se você tiver alguns... Claro que tem N componentes, mas resumindo aí 4 ou 5, esse caminho fica mais fácil para você brilhar. Porque se você entrega resultado, mas é um cara apagado, que isso não se comunica, só vem e tá aqui o pedido, é um brilho
momentâneo. Sim. Você precisa manter o brilho, de certa forma, estável, num patamar elevado, baseado nessas... Deixar o holofote ligado, né? Exatamente. Você não tem jeito, você precisa fazer o seu auto-marketing. Mas para você fazer o auto-marketing, você precisa estar no lugar certo, porque se você estiver no lugar certo, você entrega resultado. E você só entrega resultado se você quer e se você gosta daquilo que está fazendo. Isso aí. Então, esses componentes básicos dão uma base para a pessoa brilhar. Claro que depende de pessoa para pessoa. Mas o brilho, acho que nessa mesa que eu coloquei, ela fica muito claro que é assim. Eu falo que a única coisa que não dá para ensinar para alguém é o brilho. É ela que tem que levar para o mundo. É ela mesmo. Ping-pong rapidinho, aceita ping-pong rapidinho? Sou ruim de ping-pong. Você vai ficar bom. Comida preferida? Pizza. Pizza. Cor? Preto. Preto. Estação do ano? Outono. Outono. Lugar, viagem? Interior. Eu adoro o interior. Gostava mais de praia, viu, André? Mas antes da Covid, com meu filho pequeno, eu acabei indo para o interior para ele poder crescer um pouco na natureza e acabei me apaixonando. Saudade, uma saudade que bate aí. Saudade das pessoas que foram, né? Meu pai, e meus amigos, eu tive amigos. Essa minha grande líder que eu tive faleceu de Covid, também a saudade dela. Eu lembro dela várias vezes das minhas coisas com a humanidade que ela tinha. Então, saudade de amigos que estão longe, saudade de coisas que eu não fiz. Então, meu pai também falava para mim, né? Minha mãe também falou muitas vezes para mim. Lá na frente, quando você sentar no sofá, né, garanta que você tenha feito as coisas que você quis. Porque a idade chega e você, infelizmente, não vai conseguir fazer as coisas, né? Então, eu corri triatlon, você não deve saber, mas eu corri triatlon porque eu já tive vontade, eu andei de bicicleta, viajei muito, peguei a mochila e fui viajar na Europa. Mas tem muita coisa que eu não fiz, porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu não tinha oportunidade, etc. Então, acho que saudade de algumas coisas também que eu não fiz. Show de bola. Cicatriz? Cicatriz a gente tem várias, né, André? Eu costumo dizer que as cicatrizes mais doídas são aquelas que não aparecem, né? Então, coisas erradas que você fez, te amos que você não falou para a família, amigos que eu perdi por erros, ser humano normal, cicatrizes que estão lá, mas que você não consegue, mesmo que você faça uma plástica, ainda fica, né? Se você fosse olhar para a galera que está te assistindo ali, no fundo do olho deles agora, por que vale a pena acreditar no Brasil e vale a pena acreditar em si mesmo para continuar levando brilho para o mundo, para a vida e para as vendas? Olha, assim, acho que é um conselho, eu não me sinto tão preparado para dar um conselho para todos. Né? Você está sim. Mas eu gosto muito de viver realizando meus planos. Eu tenho plano na minha vida profissional, eu tenho plano na minha vida pessoal, eu tenho plano financeiro. Esses planos, ao passo que eu vou executando, me dão felicidade. Eu acho que o Brasil é um país, como os japoneses mesmo falam, né? Nas minhas discussões de budget são muito engraçadas as discussões. Para você provar para o japonês, às vezes eu fico com medo, né, do que acontece aqui e você tentar explicar, né? Então, toda essa amplitude, o japonês fala assim, não, fica tranquilo, a gente acredita, né, no seu país. O seu país é um grande país e eu acho que a gente tem que acreditar mais, eu acho que a gente tem que fazer mais planos, a gente tem que executar mais os planos. Esse negócio daquela música Deixa a Vida Me Levar não é para mim. Eu acho realmente que a vida me levar, eu vou guiar a vida. É isso aí. E esses planos, para mim, fazem muita diferença. Você que está aí, crie seu plano na vida pessoal. Onde você quer chegar? Eu falei para o meu pai, eu vou chegar na presidência de uma empresa, né? E cheguei, fiquei muito, muito feliz, mas é impressionante. Quando você faz plano, parece que a vida vai te indicando os caminhos e abrindo as portas, né? Então, eu acho que é isso. É um pacote de você ter vontade, de você ser correto,
deitar a sua cabeça no travesseiro sem nenhum problema, todos os dias, ter seriedade, ter força de vontade, né? Tem muitos amigos meus, né, que brincam, né? Lá chegou a presidente e tal. Eu continuo acordando às 6 horas da manhã, continuo fazendo reuniões 9, 10 horas da noite, continuo passando dias sem almoçar, continuo vindo e indo para todo lugar. Fabiano? Almocei, fica ufa. Hoje eu almocei. Eu sabia que eu ia falar bastante, então... Mas eu acho que esse pacote é o básico para você evoluir na vida e ajudar o país a evoluir. Né? Então, acho que é isso. É isso aí. E como tá praticamente... E aí, gostou, meu amigão, minha amigona? Gostou? Dá o seu likezinho aí, manda também aí, continua mandando sua sugestão, como que você faz para conhecer um pouco mais da Mitsubishi Electric, não sei. Aliás, deixa até, como a gente está direcionando até o final aqui, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, né, da sua estrutura hoje, da Mitsubishi Electric, também do EAD, dos cursos EAD, como é que o pessoal faz para achar todos vocês? Obrigado pela oportunidade, André. Bom, como eu falei, a gente tem uma plataforma de cursos EAD de graça, tem 50 mil pessoas matriculadas, 22 mil pessoas com certificados. A gente lança treinamentos mensais, todos de graça. Então, você vai no Google e coloca treinamento EAD Mitsubishi Electric e vai aparecer a página. Nós temos nosso site, mitsubishielectric.com.br/IA, Industrial Automation, tá? Então, também lá tem todo o escopo, toda a nossa rede de representantes, integradores, etc. Nós temos uma página no Instagram, hoje caminhando aí a 30 mil seguidores e crescendo, ela tem só 2 anos. Facebook, então Mitsubishi Electric do Brasil no Facebook, 200 mil seguidores já. LinkedIn, então a nossa plataforma aí principal para conhecer, para a gente divulgar vagas, etc. Pode me procurar lá também, eu estou lá no LinkedIn, Fabiano Lourenço, tá? Eu acho que todo esse pacote aí, e se necessário, envie e-mails para nós que a gente abre oportunidade aí para fazer palestras, cursos, né, ou apresentações, etc. Tá? E tem um detalhe importante para você que é profissional de vendas, que é aqui da TV do para trabalhar na família Mitsubishi Electric. Então aproveita essa oportunidade. Você esteve essa noite aqui com o CEO, meu amigo, com o CEO da empresa. Para a gente terminar com chave de ouro, Fabiano, você falou tanto nessa noite aqui sobre legado. Qual que é o legado que você quer deixar, hein, cara? Eu quero deixar um legado de que a equipe, né, o grupo que está comigo, entenda que a gente precisa ter uma visão realmente mais humana do time, cuidar das pessoas, porque eu falo, né, a gente não cuida só do profissional, a gente cuida da família do profissional, né? Então a esposa, os filhos, etc. Então acho que esse legado é um legado importante, um legado de resultado, então esse crescimento agressivo para chegar onde a gente quer, né? Então acho que esse legado é importante. A gente está estruturando a empresa desde que eu cheguei de uma forma muito legal, então essa estruturação deixa um legado. Eu acho que tem parceiros e clientes que se tornaram amigos. Eu vim falando para você que vim no caminho conversando, então a gente conversa sobre tudo. Então eu acho que quando eu sair ou me aposentar, etc., eu quero que alguém ou as pessoas falam, o Fabiano deixou isso aqui pra gente. Fabiano, essa resposta foi a resposta do Fabiano, CEO e engenheiro. Eu quero agora a resposta do Fabiano, pai, filho, amigo, Fabiano, amigo de cervejinha num barzinho e tal. Esse Fabiano, que legado que ele quer deixar? Legal, eu quero deixar a minha família com lembrança boa minha. Eu quero que meu filho, minha esposa, ou quem quer que seja, amigos que fiquem, que lembrem de coisas boas minhas. Que eu ajudei, que eu abri a porta da minha casa para acolher amigos, que eu sempre procurei manter minhas amizades, né? Acho que isso é uma coisa importante, o networking é muito importante, e no ramo comercial muito mais. Né? Então, manter as suas amizades, manter as suas conexões e as pessoas terem na cabeça sempre que você foi um cara legal, um cara que buscou a correção, honestidade, né? Educação. Então, meu filho é pequeno, mas eu sempre falo para ele, papai vai trabalhar,
e você vai para a escola estudar, porque só estudando você vai chegar, né, a trabalhar e se sustentar, etc. Eu acho que esse trabalho com as crianças, né, com meu filho, é importante. Mas o meu legado que eu quero de forma humana é que as pessoas lembrem bem de mim, que as pessoas lembrem com carinho de mim e que eu possa deixar minha família de uma forma legal. Eu tenho meus sonhos e esses sonhos vão se tornar um legado para a minha família também. Então, acho que é basicamente isso. Ah, você deixou na marca do pênalti agora. Fala um desses sonhos para mim. Eu quero trabalhar bastante tempo. Não quero me aposentar. Talvez as pessoas iniciem a carreira falando, putz, eu quero me aposentar. Eu sou um pouco mais diferente. Eu quero fazer como meu sogro. Meu sogro trabalha, tem 70 e poucos anos de idade, trabalha todo dia. Meu pai trabalhou até os 60 e pouco, porque faleceu, né? Então, meus sentimentos. Viu? Mas no final eu tenho um sonho de trabalhar bastante ainda. Ficar bastante tempo nessa vida, e eu gostaria de dar aula um dia. Nisso eu posso te ajudar. Eu tenho um sonho, estranhamente, cada vez que eu vou fazer uma palestra, etc., as pessoas falam, poxa, mas você tem algum DNAzinho aí. Sim, você tem viés. Né, um viezinho, e talvez isso aí seja uma coisa legal de eu fazer um pouco mais para frente. Fabiana, toca aqui. Eu só tenho a lhe agradecer. Essa noite nós estivemos com o Fabiano Lourenço Ferreira, né, o CEO da Mitsubishi Electric. O objetivo nosso é trazer expoentes, vozes, trazer personalidades, trazer outros palestrantes, outros formadores de opinião para você que esteve conosco aqui ser um gestor de vendas melhor, um empresário, um vendedor melhor. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha aí, comente, compartilhe. E também eu quero fazer uma introdução aqui a você ficar à vontade de conhecer de todos os nossos cursos. Eu acho que está aparecendo por aí um QR Code sobre os nossos cursos virtuais, os cursos que você pode ter aí dentro também da sua empresa. Faça como o Fabiano, né? O Fabiano me levou, num primeiro momento, como instrutor de vendas da Força Comercial. E olha aqui, hoje a gente tem uma amizade, tem uma rede de relacionamento. Muito obrigado, continuem com Deus, porque nós já estamos aqui faz tempo. E fique ligado para o nosso terceiro episódio de CEOs que Brilham, só aqui, na TV do Vendedor. Bora brilhar! Forte abraço!